Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje o nosso colega Alessandro Santos faz um bate-papo muito interessante com o Cícero de Oliveira sobre produção agroecológica em quintais. O Cícero fala inclusive sobre a comercialização via PAA que eles estão fazendo lá no município de Sobradinho. Olá turma, hoje nós vamos falar na videoaula sobre quintal produtivo, aquela área de produção que fica ao redor da casa, em que a agricultura ou o agricultor familiar produz o alimento que abastece a família, às vezes tem um excedente que ela comercializa, aquela área em que tem todo um equilíbrio ecológico, que não usa agrotóxico, produz alimento saudável, sustentável, de elevado valor nutritivo, e ali ele produz leguminosas, plantas medicinais, fruteiras, cria um animal de pequeno porte como a galinha caipira, entre outros. E nós estamos hoje falando com Cícero Oliveira. Ele é um agricultor familiar, ele é militante do movimento, liderança da Regional Norte aqui da Bahia, e ele, do seu quintal produtivo, ele está no processo de planejamento para que ele fique um sistema equilibrado, né? Um agrossistema ecológico, equilibrado, sustentável, que se mantenha assim por um longo período. Cícero, eu queria que você contasse para nós então, que planejamento você fez ou está fazendo para que o seu quintal produtivo ele se mantenha numa condição ideal, que ele mesmo tenha as condições de manter e cumprir toda a sua função. Como você tem feito isso? Então, Alessandro, falar de quintal produtivo hoje para nós do Movimento Sem Terra se torna uma das ações mais viáveis também dentro da comunidade, dentro do assentamento. Então, é uma pequena área onde você consegue ali ter acesso, consegue produzir e ter acesso a uma vasta variedade de produção, tanto para a questão interna da família, amigos e vizinhos e parentes que moram também fora do assentamento, como também, em alguns casos, chega até a produção de excedente. Esse excedente, às vezes, é direcionado para as feiras agroecológicas, para doação e também para comercialização por outros viés. Englobar tudo isso dentro do quintal produtivo e responder para você como que eu consegui planejar isso para o meu quintal produtivo tocante ao agroecossistema, eu me dedico um pouco a isso por conta que eu também tenho que ter a autossustentabilidade do meu quintal. Ou seja, eu tenho que chegar num determinado estágio que eu não preciso comprar a tela para que ela consiga cercar, porque eu tenho que ter a cerca viva. Eu não preciso comprar o sombrito, porque eu vou ter que ter o mais rápido possível o agroecossistema para produzir a hortaliça debaixo das fruteiras que ali estão. Ou seja, uma coisa me dando resultado com várias outras. E você tem dado passos, né, para alcançar isso, né? A ideia é que você comece agora a planejar para chegar nesse momento. Que passos você tem dado já agora? É óbvio que se eu plantar um pé de uma fruteira, comparar a perene e a semi-perene, eu vou ter que ter um período de no mínimo 2 anos para que eu comece a ter uma copa de uma árvore qualquer, seja no pé de manga, no pé de goiaba, da acerola. Para que eu possa também ali já estar plantando as hortaliças, mas no planejar das linhas das hortaliças, da fruteira, eu também penso como fazer os canteiros para produzir o repolho, a acerola, a beterraba, o coentro, a alface, ou seja, daí você consegue planejar e ter um agrossistema na qual você tem a fruteira, mas ao mesmo tempo você vai estar ali os canteiros das hortaliças diversas, né? Para que você possa, a curto prazo, ir adaptando uma coisa a outra. Até mesmo a evapotranspiração da água. Se antigamente eu colocava uma determinada quantidade de água, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, eu tenho que ir diminuindo, porque não está mais havendo essa evapotranspiração. Ou seja, tecnicamente as coisas vão se ajustando. E ambientalmente também as coisas vão cada vez mais se ajustando, para qual, no período mínimo ou máximo de 2 anos, ao entrar dentro do meu quintal eu tenha uma sombra com fruteiras e eu tenha as hortaliças na sua parte inferior do agroecossistema. Muito bem, Cícero. Para que o ideal, como você falou, é que ele fique equilibrado, né? E assim você use os insumos, os equipamentos, né? Enfim, tudo a partir da própria propriedade para não ter que comprar fora, né? No mercado, né?
E como você consegue hoje, desde agora, por exemplo, reutilizar a água da pia ou a água ali do banho, né, que a gente chama de água cinza, e não deixar essa água escapar, já que ela tem sabões que vai prejudicar as plantas? Como é que você pensa ou já tem feito para reutilizar, tendo esses cuidados de não prejudicar as plantas e fazer um bom uso dela no seu quintal? É isso. Quando você pensa o agroecossistema e traz ele para dentro do quintal produtivo, você tem que pensar a sua unidade familiar como um todo. E pensar a sua unidade familiar como um todo demanda essa questão de você ter o bioágua, toda a água captada da pia da cozinha, do chuveiro, vem em primeiro lugar para a caixa de gordura. Aqui fica armazenado todas as gorduras, caroços de algum resto de comida que possa vir. Em segundo momento, a água chega até o filtro de areia, que é munido com matéria orgânica, areia, brita e cheixos. Depois disso, a água passa para um segundo filtro, terceiro filtro então. Lá tem um poço com 2,5 metros de profundidade, onde que eu capto essa água e molho capim, molho fruteiras lá no fundo do quintal. Ou seja, eu entendo isso como saneamento básico para as áreas de assentamento. Eu entendo como política de saneamento básico porque a água que sai do meu chuveiro e a água que sai da pia, ela é reaproveitada no capim, que serve como ração para meus caprinos, que inclusive eu tenho que ter isso funcionando. Cícero, de onde é que tu vai trazer um esterco? Ao mesmo tempo eu tenho que colocar dentro do meu quintal produtivo os caprinos e ovinos, para que eu não vá buscar um esterco lá fora. Eu já tenho um esterco dentro do meu quintal produtivo, porque eu tenho caprinos. Ao mesmo tempo eu tenho que ter um aviário, porque dentro desse aviário eu vou estar ali com uma quantidade específica de galinha que vai me fornecer ali então o esterco também da galinha. Ou seja, é uma coisa me levando a outra, uma coisa interligando com a outra. E esse aproveitamento da água cinza como política de saneamento básico, eu assim, defendo que ela seja essencial dentro das áreas de assentamento, inclusive se pudéssemos nós instalar em todos os quintais produtivos, porque nós falamos sobre aquecimento global, falamos entre outras coisas, e acabamos nós ligando a torneira e desperdiçando água. Dentro do agroecossistema, isso passa a não acontecer o desperdício. Por mais que lave a louça, mas ela cai aqui e eu molho o capim. E isso vai me rendendo bons frutos no futuro não tão distante. Fantástico, viu? Isso é realmente uma coisa que deve realmente todo agricultor, toda agricultura, né, ter essa política bem clara. E é simples, né? Fácil de a gente poder implementar. Simples e barato, inclusive. As plantas, como a gente, elas precisam de água na medida certa, ela precisa de respirar e ela precisa de alimento. Ela se alimenta de seus nutrientes a partir do solo. E o solo ele precisa também ter esse retorno, assim como a água precisa retornar, as plantas também elas precisam de ter o seu alimento, que são os adubos e fertilizantes orgânicos, para que ela possa alimentar as plantas e depois voltar para o solo. Como é que você cuida e tem cuidado de alimentar o solo que vai dar nutriente para as plantas? O primeiro passo é você pensar sobre a matéria orgânica. Você tem que enriquecer o solo com bastante matéria orgânica. Daí você começa a ter fungos e bactérias benéficas para as plantas. Ao mesmo tempo você tem que ir se adaptando, porque na verdade eu chamo de readaptação. Pois se formos estudar a história da agricultura, né, a nível geral, nós sabemos que antigamente tudo que tem hoje de formas solúveis, o NPK, a ureia, isso tudo antigamente nós não era necessário utilizar para que tivéssemos nutrindo nossas plantas. E aí nós acabamos desembocando hoje no biofertilizante, caldas, compostos e substrato que nos ajuda a nutrir essas plantas. A própria agroecologia vai dizendo para você como você deve se comportar na nutrição. Ela dá sinais que está desnutrida. Daí você consegue rapidamente preparar uma calda, é óbvio que ela tem que estar pronta, mas consegue chegar no momento exato, na hora certa, tanto com os nutrientes necessários para ela avançar, como também com alguma calda que seja necessária para combater praga ou doenças que ali venham surgir. E aí, com base nisso, você consegue produzir para a família e
quando ele é bem manejado, usando essas dicas, dessas técnicas que você está nos contando, você consegue até gerar um excedente, né? Você consegue produzir mais do que necessário para a família. E esse excedente, imagina que dá um retorno econômico. Como é que você tem conseguido dar um retorno, fazer uso dessa produção excedente? Como é que você comercializa a produção excedente? Os quintais produtivos hoje, nós temos orientado as famílias que ali ela consiga, de forma direta e indireta, se livrar da compra de hortaliças, da compra de ovo de galinha capoeira, da própria galinha de capoeira, que poderia estar comprando na cidade ou de um outro frango lá qualquer, que ela tenha dentro da sua unidade familiar isso à vontade para alimentar a sua família, amigos, parentes e vizinhos que ali vêm almoçar com você, ou um final de semana, ou coisa de tal tipo. Porém, os nossos quintais, há vários deles hoje que dão uma produção excedente. Essa produção excedente, por sua vez, ela se dá, por exemplo, no coentro, na alface, mais tocante nas folhosas. Se você chegar a ter uma produção excedente, como já falei, a maioria das suas vezes nas folhosas, no ovo da galinha, é necessário que você mostre à sua família e a seus amigos que o seu quintal produtivo está dando resultados. Também resultado econômico. Isso você consegue notando o que tirou, o que trouxe, o que levou, o que doou, o que você trocou com seus amigos. E o tocante à comercialização, principalmente no meu caso, no caso das famílias aqui do Vale da Conquista, ela se deu muito viabilizado pela feira agroecológica dentro do município de Sobradinho, no caso da sede. A feira agroecológica, ela foi e está sendo, que pena que o coronavírus chegou aí, deu uma atrapalhada nesse sentido, mas ela nos colocou com uma visão de que é possível você produzir e comercializar, porque até então se produzia e meio que perdia isso que estava sendo colocado à disposição de outras pessoas. Bom, além disso, nós vimos que era possível e era necessário alcançar novas linhas de comercialização. E aí nós conseguimos montar grupos de companheiros que vêm mesmo defendendo a agroecologia, que vêm produzindo, e dissemos, olha, vamos buscar novos mercados. E eles me perguntavam, Cícero, que mercado? E nós fomos rascunhar, fomos para o papel, pedimos ajuda, e chegamos no PAA, por exemplo, que hoje está sendo uma viabilidade econômica para nós. Além da feira também, como coloquei, parou um pouco agora por causa da pandemia do coronavírus, mas nós assim ainda temos clientes nossos, que são clientes fiéis, que ligam e vêm buscar a produção no assentamento. E quando esse cliente, que comprava nós já na feira, chega dentro do assentamento, que adentra dentro do quintal, ele vê uma galinha, ele escolhe uma galinha que ele queira comer no final de semana, ele vê uma outra hortaliça na qual ele não estava acostumado com ela e passa a comprar essa hortaliça, ele começa a visualizar novas formas de se nutrir, ter acesso a outras coisas que lá na cidade então ele não tinha, que nós não conseguiríamos levar. E isso foi nos levando, além do, só pontuando, PAA, Feira Agroecológica em Sobradinho, comercialização com amigos nossos, através de WhatsApp, liga, Cícero, dá para trazer isso, tem isso aqui, nós vamos levar na cidade, vamos buscar na portaria do assentamento. Nós ainda conseguimos atender, por exemplo, em parceria com amigos nossos de outros municípios, no meu caso de Juazeiro, fornecer semanalmente, toda sexta-feira, eles chegam na minha residência e levam uma caminhoneta recheada com vários tipos de produção, desde a macaxeira, abóbora, melancia, hortaliças diversas, maracujá, ou seja, o potencial produtivo do assentamento ele é colocado à disposição da sociedade de forma geral, seja ela no município, seja ela na minha própria casa, ou então para amigos, no meu caso, lá de Juazeiro da Bahia. Isso é bacana, Cícero, né? Ver que é possível, né? Que existe possibilidades de diversidade, né? Diversificação. Você falou do PAA, que é uma política pública muito importante, né? E a gente gostaria que contasse para a gente quais dificuldades vocês tiveram para acessar e como superaram essa dificuldade e quais os produtos vocês fornecem para o PAA. Então,
O PAA, na verdade, ele surge para ajudar a agricultura familiar a comercializar e doar essa produção, ou seja, compra com doação simultânea. E hoje eu também oriento que todas as famílias assentadas passem a acessar essa política pública, pois é uma forma viável de você comercializar os seus produtos, digo no tocante à questão econômica, de uma conta específica para outra conta específica, cartão do agricultor, vai lá, passa no banco e saca seu dinheiro, dali ele consegue estar operacionalizando essa renda dentro da sua unidade familiar. Processo burocrático. É muito complicado hoje em algumas regiões acessar o programa, a política na verdade. Por quê? Porque historicamente, quando ela surgiu, algumas figuras se aproveitaram da política pública em benefício próprio. No nosso caso, aqui em Sobradinho, ela veio a nos subsidiar, a nos dizer, olha, o caminho é esse. Eu vinha aí há mais ou menos uns 4 anos, 5 anos, brigando, lutando, na verdade, para que essa política fosse acessada pelas nossas famílias. E o caminho mais próximo que nós encontramos foi nos vincular a alguns parceiros nossos que lançaram dentro do edital e disseram, olha, é possível que vocês do Vale da Conquista entrem aqui com uma quantidade de famílias dentro do PA. E nós ali fomos de forma rápida providenciar a documentação, procuramos o mais rápido possível montar essa parceria com outros amigos. E conseguimos hoje, no momento nós estamos com 4 DAP sendo trabalhadas dentro do assentamento. Começamos com 4 DAP por quê? Porque é necessário ser exemplo, que eu colocava, temos que ser prático, sair da teoria, dizer, eu falar que é viável é uma coisa, mas a partir do momento que eu pego 1, ou pego 4 ou 5 e boto na prática, e peço para aquela família dizer, olha, está dando certo? Tá. É um outro caminho, é um outro resultado. E se trata de uma economia de R$6.000 que o agricultor tem para operacionalizar durante esse ano. Ou seja, qualquer uma residência hoje, qualquer um quintal produtivo que render no ano R$6.000 no excedente de produção, a família chega para mim, chega para você, ou para qualquer uma pessoa e diz, olha, isso é viável, esse é o caminho que eu quero para o próximo ano. Com perspectiva, nós hoje temos uma demanda dentro do assentamento e já vamos conversando com outros amigos nossos que concorrem aos editais e que nos dizem que é possível no próximo ano nós ajustar essa demanda, pular de 4, quem sabe para 10 ou para 20 agricultores fornecendo essa produção. Ou seja, em um assentamento com 153 famílias assentadas, você ter, por exemplo, 20 famílias fornecendo R$6.000 ao ano, se torna aí rapidamente uma matemática de mais de 30 mil, quase que 80 mil na verdade, circulando dentro do assentamento, isso tudo só viabilizado pelos quintais produtivos. E isso nós chegando no PAA, chegando na feira agroecológica, nós foi mostrando para os nossos assentados de que é possível produzir sim, sem depender diretamente ou indiretamente do governo federal, que é possível sim produzir com agroecologia alimentos saudáveis e que é possível comercializar. Só fomos pegando a coisa certa na hora certa e colocando na frente dos agricultores. A exemplo, hoje você tem os quintais produtivos, hoje você tem uma área coletiva com 65 hectares dentro do assentamento produzindo fruteiras e outros tipos de agricultura, mas essa produção de excedente ela tinha que ser identificada. O que cada um desses agricultores está produzindo e como dizer para esses agricultores a hora certa para quem comercializar. Pega o agricultor, leva um deles para o PA, pega outro agricultor para a feira agroecológica, pega esse mesmo agricultor e conversa com ele. Quanto que tu apurou? Como é que está a tua vida? Está conseguindo produzir? Qual a dificuldade? E vai então conversando dia após dia sobre essas dificuldades, sobre as vantagens e desvantagens, e orientando. Uma coisa que é essencial é que essas orientações
esse exemplo que nós temos que ser, ele não pode ser o chamado exemplo radical. Ele tem que ser o exemplo da transição. Porque até mesmo nós tínhamos que passar pela transição do convencional para o agroecológico, né? E também tivemos que passar pela transição de comercialização. Porque nós estávamos também acostumados, e em sua maioria os agricultores hoje acostumados, a produzir pouco, produzindo da forma convencional, mas está indo para a transição da agroecologia. Outra quantidade já está na agroecologia. Mas parte deles estavam ainda na questão da comercialização com o atravessador. Mas parte deles já sabe que é possível produzir, comercializar na feira agroecológica, comercializar para o PAA, fazer a troca de sementes, fazer a doação, seja na cidade, seja em outros assentamentos ou em acampamentos, ou seja, isso passa a ter uma circulatividade da produção e da comercialização. Imagino que isso tenha animado a turma, né? E a perspectiva é de vocês continuar aumentando, né? E animando outros grupos, né? Do assentamento, dos movimentos, ser exemplo para os colegas que estão nos ouvindo, né? Dizendo que é possível também ter esse nível de organização e alcançar os caminhos, os passos, os resultados que vocês estão alcançando. Agora, assim, isso é uma coisa que a gente tem visto muito e que muitos que a gente conversa tem colocado como uma grande dificuldade na produção agroecológica é o controle de pragas e doenças. Eles acham que aí é onde entra o principal gargalo. Na agricultura convencional, isso para eles não é problema, porque eles entram com defensivo, que mata o solo, mata os animais, gera problemas para a sua saúde, câncer. Esses resíduos ficam muito tempo no solo, às vezes anos, dezenas de anos, prejudica o lençol freático, enfim, não é o caminho. Como o agricultor familiar, como no movimento, vocês têm trabalhado agroecológico a questão do controle de pragas e doenças? É também necessário que nós entendamos a demanda do conhecimento da anatomia das plantas. Quando você entende a anatomia da planta, você passa a entender as pragas e doenças que a ela são de forma mais rápida atingida. E hoje os agricultores, em sua maioria, têm dificuldade com algumas pragas que nós chamamos, no sistema convencional, já está sendo difícil o combate. A mosca branca, os ácaros, os fungos e bactérias que são aí maléficas para a produção. O que é que nós entra nesse momento com a agroecologia dando essas orientações? Que o combate de algumas pragas e doenças, ela se dá de forma gradativa, ela tem que ser um acompanhamento dia após dia, todos os dias. Eu tenho que andar no meu canteiro, eu tenho que olhar, eu tenho que viver observando ele, como é que está se comportando. No menor sinal possível de alguma praga ou de alguma doença, eu ali rapidamente já ser incisivo com alguns produtos, com algumas caudas que o agricultor vem produzindo. E que também historicamente são utilizadas aí pelos nossos antepassados. Cauda bordaleza, cauda focálcica, e outros que tem exemplo aí que nós estamos usando no seu dia a dia. Aplicações contínuas, 3, 5 dias, isso vai nos ajudando. Quando eu conheço a anatomia da planta, eu sei quais as pragas estão mais suscetíveis a acessá-las, como também eu conheço quais são as caudas que vai mais rapidamente me dar resultado para o combate dessas pragas e doenças, e fungos também. Você poderia contar para nós e dizer um exemplo de que cauda você usa para fazer o controle de pulgão, mosca branca, lagarta, coisas que o agricultor talvez tenha ali no seu quintal mesmo, na sua hortaliça ali, né? Eles podem produzir, facilmente fazer, ou algum exemplo de planta repelente que afasta o inseto praga. Você pode dizer algum exemplo para a gente? Você tem também aí a cauda bordaleza, a cauda focálcica, que ajuda para repelir alguns insetos. Muito eficaz também, e aí eu costumo dizer para os nossos agricultores, sendo bem sincero, produzir hoje a agroecologia é nos dizer que eu tenho que ter um pé de pimenta malagueta no meu quintal. Eu costumo dizer isso. Tem que ter um pé de malagueta, ou vários pés de pimenta malagueta. Pois a cauda de pimenta, ela é eficaz para o purgão, para a mosca branca, para a lagarta, que são as pragas que mais rapidamente atingem, atacam
a nossa produção de hortaliças. E tirando disso, você tem calda de ninho, você tem calda de fumo, tem outras e outras caldas que eu também não oriento, mas digo, ó, o caminho não é esse, porque ela recai sobre a questão econômica. Se eu for fazer calda de fumo, eu tenho que comprar um fumo lá no mercado. Se trata de R$2, R$3 que eu vou tirar da minha casa para ir lá no mercado comprar. E eu posso substituir a calda de fumo pela calda de ninho, ou pela calda de pimenta, que eu mesmo já produzi aqui no quintal. Ou seja, saindo o máximo que possível da linha de comprar lá fora. Bacana. Então você consegue um resultado igual ao que o convencional tem conseguido, só que com todos os benefícios, né, para a natureza, para o ser humano, né, para o meio ambiente, né, e de uma forma muito fácil e prática de demonstrar, né. A gente sabe que essas pragas e doenças, elas só acometem quando há um desequilíbrio. Você vê que na caatinga, né, ou numa floresta, ou num bioma ali natural, elas não, com que está em equilíbrio, não há pragas e doenças assim fora do controle que causam prejuízo econômico. Então, se o agroecossistema está equilibrado, então ela vai acometer, mas não vai causar um mal, né? Não vai causar um desequilíbrio ali à planta. E são coisas que a pimenta, você outra vez me disse, né? Você acabou de nos contar, que ela todo mundo pode e tem, muitas vezes facilmente ali em casa, né? O ninho, você também é uma planta que você tem muito na comunidade. O alho, né, que é um antalérgico, também pode ser usado, né? Como um controle de pragas. A gente fica muito contente, Cícero, de você trazer essas informações para a gente, né? Eu queria que você dissesse aí para quem está nos assistindo, que dicas ou que conselho você tem dado para eles, para que eles consigam também avançar nesse processo do seu quintal produtivo, de fazer ele cumprir a sua função de alimentar a família, de comercializar, de controle. O que você gostaria de dizer para eles? Sendo bem sincero, eu chamo para que venham para a viabilidade da produção agroecológica e sustentável. Pois a partir dali você tem saúde, em primeiro lugar, para você e sua família. Depois disso você consegue dar exemplo de que se desligar dos embutidos, da produção de embutidos enlatados e processados de forma artificiais, e você consegue ter na sua unidade familiar, no seu quintal produtivo, tudo aquilo que é necessário para alimentar tu e a tua família, amigos, vizinhos, e consegue de forma rápida ter uma produção de excedente. Ou seja, hoje está comprovadamente, não só por nós, do Movimento Sem Terra, mas pela população de forma geral, que a alimentação saudável, a partir da agroecologia, ela é um dos caminhos mais viáveis hoje, pois não atinge o meio ambiente, ajuda o agroecossistema de forma geral, lençol freático, água e etc. E é uma coisa que não é difícil de se fazer. É só você ver que se eu quero começar com 20 litros, com 200 litros, com 2.000 litros, é só eu seguir o padrão dos insumos necessários que eu consigo chegar nos objetivos viáveis. Então, para os nossos amigos que estão assistindo, que tenham acesso a esse vídeo, que passem a nos visitar, que perguntem, que nos questionem sobre a produção, sobre o acesso a essa produção, porque nós se coloca cada vez mais à disposição. O Movimento Sem Terra tem palavras de ordem nossa, que diz: se o campo não planta, a cidade não janta. E essa produção nossa, ela é orientada, ela é praticada a partir, em sua maioria, ou da transição agroecológica ou dentro da própria agroecologia. Nós não estamos mais orientando a produção convencional, nem na área de assentamento ou de acampamento. Ou seja, quem tiver acesso não só à questão política, à questão pedagógica, mas ao produto em si, a nossa produção em si, que acesse. Pois, como coloquei, a feira é uma linha de comercialização, os nossos amigos e simpatizantes é outra linha de manter o movimento, de manter a classe trabalhadora nativa. Agradecemos então a atenção que vocês deram. Acompanhe esses vídeos e outros que nós produzimos. Acompanhe nossas redes sociais do IRPA, que tem muitas informações importantes como essas. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR,
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.